fui cancelado há algumas semanas atrás, quando eu estava falando com a Aliança Nacional, que falou com a Damares. É a mesma coisa. Se eu tenho diálogo com esses parlamentares, as pessoas já começam a me taxar que eu estou tendo diálogo com pessoas nesse campo. Mas eu estou tendo diálogo para causa, para causa. E aí também tem uma coisa assim muito que eles utilizam, muito popular, que existe a criminalização assim, das pessoas que têm animais, só que são pessoas na pobreza. Então eles vão lá prender um montão de gente que tem um animal que está ali realmente debilitado, fazendo isso. Mas o mais engraçado é que esses caras, eles não vão em cima das grandes empresas de carne, que colocam todos os animais confinados, sem poder caminhar, sem ter nenhum tipo de espaço para poder viver. Eles só ficam ali confinados 24 horas, com luz na cara. Então, assim, é um processo todo que você tem que pensar que não é só, é uma criminalização da pobreza, mais uma vez, sendo utilizada como holoforte por essa galera. Então, assim, eu tenho diálogo para poder também modificar e falar assim, vamos em cima das empresas, vamos em cima das empresas que estão fazendo isso. É claro, tem uma população enorme que come carne, está acostumado, a gente vive com isso, mas está acabando com o planeta. O que a gente pode fazer? Qual é o caminho? É diálogo, a sociedade ela tem que estar dialogando, sabe? E aí, se você não consegue dialogar com esse campo que é diverso, você não vai conseguir fazer mudanças estruturais dentro da sociedade. Se você quer fazer política, você tem que seguir aí, você tem que... vamos lá, você tem as suas convicções. Uhum. E você quer fazer política, você quer trabalhar a favor das suas convicções. Nada mais natural que você vá em pessoas que possam ser aliados daquela pauta específica, né? E não necessariamente pessoas que concordam com você em tudo. Deixa eu te dar um exemplo muito, muito importante. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, em 2019, eu trabalhei com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para poder conseguir emendas para eles, né? Foi a primeira vez na história que a gente conseguiu levantar aí, acho que foi 20 milhões de reais. Só que o que eu fiz? Em vez da gente passar para a PM, que ia comprar arma, colete, eu dialoguei com Daniel Silveira, com todos eles que queriam colocar dinheiro, e eu peguei os projetos da Polícia Civil para inteligência, para um novo prédio de Florence, para equipamento, para você fazer mais software para poder pegar crimes de colarinho branco, para ajudar com um ônibus, para ter atendimento para crianças e adolescentes. Para isso, aí a gente conseguiu fazer esse trabalho todinho com a Polícia Civil lá do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, a pandemia veio, a gente teve que realocar. Aí, esse ano, eu estou fazendo o mesmo trabalho de novo. Já mandei emenda para eles, continuo dialogando. Porque, assim, você precisa estar trabalhando com a polícia. E existe hoje ainda um sistema que a esquerda ainda criminaliza muito os policiais. Obviamente, existe a nata ruim, né, ali da polícia, né, que a gente sabe da milícia que a gente tem, mas tem muitos policiais bons. E aí, por exemplo, eu apresentei projeto para saúde mental dos policiais que faz o quê? Você faz com que o policial, ele consiga ter um tratamento. Cara, o cara que vai num confronto, mata uma pessoa, ele precisa ter um acompanhamento. Com certeza. E mais do que isso, quando você consegue fazer com que esse profissional de segurança pública ele tenha essa entrada mais humanizada, ele tem um approach mais humanizado com a própria população. Então você começa a modificar a estrutura disso daí. É o dinheiro no lugar certo. E aí eu também apresentei projeto, porque quem trabalha em salubridade, em risco, para poder eles terem um ganho de dinheiro a mais, para quê? Incentivar os profissionais de segurança pública para que eles tenham dinheiro e não precisem ir para a corrupção. Só que você não vê muito disso sendo feito dentro do campo da esquerda, porque existe muito uma criminalização. Por exemplo, teve o caso lá em 2019, que foi na semana... Foi a semana da negritude, que foi do dia 20, né? A gente fez uma exposição e tinha lá um cartaz com um policial saindo e um jovem negro no chão. Os caras foram lá e rasgaram aquilo lá. E aí eu fui lá ter um diálogo com o Maia e com o Capitão Augusto, que é aqui de São Paulo, né? Capitão Augusto, que é um parlamentar lá. E eu dialoguei com ele, olha só, que a gente vai colocar... Nem todos os... Aí eu botei um papelzinho do lado falando assim, nem todos os policiais compactuam para essa estatística.
Foi um diálogo. Os caras rasgaram, a gente botou no lugar, mas só que a gente complementou. Porque eu acredito nisso, eu acredito na força da segurança pública. Não dá pra alienar toda a força Não policial. dá pra alienar, você tem que trazer para poder dialogar e dar melhores condições de trabalho para esses profissionais. Porque no Rio de Janeiro, aonde foi que eles aprenderam a maior quantidade de armas? Foi no condomínio do Bolsonaro, porra. Foi lá, sabe? Eles aprenderam só Polícia Civil, 300 e poucos milicianos sem atirar, sem uma bala, sabe? Aí eu te levo pro que aconteceu lá no Jacarezinho. Teve aquela chacina lá, aí o Glenn tá falando do que aconteceu lá nos Estados Unidos, tá todo mundo parado lá. Teve a chacina lá e a polícia lá falou o quê? Não, a gente tá indo para poder não deixar eles aliciarem os jovens pro tráfico. Mas cadê entrando com educação? Cadê entrando com cultura? Cadê entrando com condições de dar curso ali? Aí eu e o Glenn saiu, né, aqui do país, porque a gente não tem condições de fazer as coisas. Fomos atrás de recursos no privado. A gente conseguiu montar um projeto lá no Jacarezinho para reformar. 1 milhão e 200 reais para renovar. Para renovar centros de esporte lá, campo de futebol. Que massa, mano. Quem ajudou vocês? Jack Dorsey, o dono do Twitter. Ah, é? Estamos pegando mais para Rocinha, para Rocinha, mas Vidigal. olha só, é isso que... Porque a gente não dá para só fazer com o Estado que não tá fazendo. O Estado vai lá e põe a bala. A gente não consegue fazer com o Estado. Quem vai mudar a porra do mundo somos nós. E a gente tem que botar a mão na massa. Mas quem é melhor para resolver esses problemas? As pessoas eu vou querer sua ajuda depois, porque os moleques lá e a galera do Jacarezinho vão querer também ter um estúdiozinho lá para poder fazer um podcast deles. E aí eu vou contar com vocês também pra gente poder montar isso pra eles. Adoraria. Inclusive, a galera que não sabe o que tá acontecendo, a gente tem a gente tá montando tá em obra, inclusive, lá no Capão Redondo. Isso. Não, mas desculpa, eu li na internet que ele é racista, fascista, eles não vão fazer isso. Não, mas, sério, quem é melhor para a sociedade? O protestando na rua, falando que foda-se policiais, todos policiais são racistas, são bandidos, tudo isso, ou fazendo um diálogo, percebendo que, obviamente, tem problemas com policiais, quem tem policiais corruptos, com todos os grupos que membros... Ainda mais um segmento que tem a permissão de matar. Mas, imagina se não vai ter problema. Mas muitas vezes que acontece isso, é que nos Estados Unidos tinha esse movimento depois do assassinato do George Floyd, com esse movimento falando defund the police, ou seja, elimina o polícia, que todo mundo está insistindo. Mas quando isso está sendo feito em nome de quem? Das pessoas negras, das pessoas latinas, dos pobres. Mas se você vai para as comunidades e fazer pesquisas e você pergunta às pessoas que moram na comunidade que você está em favor eliminando o policial, todo mundo fala: eliminando o policial? Você é louca? Obviamente não queremos fazer isso. É bom? Bastante dicotina isso aqui. Mas, então, essa ideia está vindo da elite da esquerda, principalmente branco, pessoas que trabalham em organizações mídia, falando que eles nunca sofreu. Então, então, elimina o polícia. Só que vai acontecer se você... Como teoria, só entende como teoria, mas não vê a realidade. Obviamente, quando eu era jovem, tomei tapa na cara de policial, voltando carteira de trabalho, voltando tarde da noite, cansado, sendo revistado várias vezes. Obviamente, eu tenho, dentro da minha própria vivência, a violência policial que acontece. Quando eu tinha 8 anos de idade, indo para a escola, eu vi o meu primeiro corpo morto estendido no chão na favela, quando tinha operação dentro da favela. Obviamente, é um terrorismo que acontece, essas operações dentro das favelas. Pô, minha mãe passou mal naquela chacina que teve no Jacarezinho, não podia sair de casa. Meu sobrinho, cara, eu fico morrendo de medo de uma operação dessa. Se matar qualquer jovem negro dentro da favela, já sai um montão de mídia que ele era criminoso, que isso, até você provar o contrário, sabe, assim, é muito complexo dentro da sociedade, mas ao mesmo tempo que você tem que combater essa casta corrupta dentro da polícia, você tem que dar recursos para que eles possam também agir e serem tratados com respeito dentro da sociedade. Então, assim, tem que encontrar um balanço dentro disso, e esse balanço se só encontra com recursos para que esteja indo colocar diretamente nos lugares certos,
para que a gente possa reforçar a polícia, para que a própria polícia acabe com a corrupção dentro da polícia e dentro da sociedade. Aí sim a gente vai conseguir melhorar a sociedade com bastante educação e com bastante recursos para a inteligência. Mais inteligência, menos bala. Esse tem que ser o lema para a sociedade seguir em frente e mudar.